Sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler os versos de 1 a 14. Ezequiel, capítulo 37, versos de 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei nele pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que haviam contra ossos, que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos olhos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, ó Deus. Pedimos que o Senhor Deus venha nos abençoar mais uma vez, falando conosco, nos fortalecendo, ó Pai, a compreendê-lo, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa neste momento. Fale conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom podermos estar aqui em gratidão a Deus por tudo que Ele nos fez. Nós falamos no domingo de manhã que nós precisamos de confiança e gratidão nessas horas,
porque nós lembramos de tudo que Deus fez, mas nós também precisamos confiar, né, que a sua mão será sobre nós. Falamos durante todo este ano sobre sermos melhores pessoas, e também disse no domingo à noite que nós estendemos um pouquinho mais este tema para a eternidade. Parece longe, mas é assim que a Bíblia fala, que nós devemos buscar crescer na graça dia a dia, e enquanto Deus nos der sabedoria, Deus nos der força, nós podemos sim estar assumindo esse compromisso. Então disse que o nosso desafio maior não é apenas fazer uma lista de coisas para 2025, mas para a eternidade. Enquanto eu estiver vivo, coisas que você pode fazer. Não sei quantos pensaram nisso, mas com certeza eu acredito que é importante pensar assim. Os desafios da vida não são curtinhos, não são de uma semana, de um mês, de um ano, mas nós precisamos, além dos desafios mais curtos, pensar nos desafios para sempre. Todos os dias que nós acordarmos, nós devemos louvar ao Senhor. Todos os dias nós devemos fazer tantas e tantas coisas, não só no aspecto espiritual, mas também na nossa vida, em relação ao nosso trabalho, em relação aos nossos amigos, aos nossos parentes, os nossos compromissos com a igreja. Eles se renovam a cada dia, a cada mês, a cada ano, mas também pelo tempo em que nós assim nos considerarmos, nós fomos vivos. Dentro desse tema, a gente traz a questão de que nós devemos viver das promessas e não de promessas. Essa frase eu usei já algumas vezes, acredito que os irmãos já devem lembrar, que quando a gente só faz esses, digamos assim, esses desafios mais curtos, nós temos a tendência a estar vivendo das promessas, né? Vou prometer isso e depois não cumpre. Mas se nós lembrarmos que nós vivemos das promessas de Deus, ou seja, embora o coração do homem faça planos, a resposta certa dos lábios vem do Senhor, Provérbios 16:1. Embora nós temos planos, ao homem pertencem os planos do coração, mas vem do Senhor a resposta, a língua do Senhor vem como uma resposta para nós. Então a gente não precisa fazer muitas promessas, a gente precisa estar firmes diante do Senhor e abertos, né, para o eis-me aqui, aonde o Senhor nos chamar, e estarmos também abertos para o confiar em Deus. Eu sei em quem tenho crido e Ele vai me guiar assim por diante. E esse texto que nós lemos aqui, irmãos, eu quero ter como base para nós, pelo exemplo do profeta, como ele conviveu com o momento em que Deus fala com ele, e ele assim, num ato de fé, coloca-se diante do Senhor, e o Senhor assim vai cumprindo a sua boa vontade, através da vida daquele profeta, que anunciava as boas novas. O texto de Ezequiel 37, uma passagem muito conhecida, parece um relato um pouco assustador, né? Você imaginar um vale enorme, como um exército que morreu e nem foi enterrado, e ficou ali sepultado, parte do corpo para baixo, para cima, e esse local de morte é o local em que ele é levado pelo Espírito, e assim tem esta visão, e o Senhor faz uma pergunta para ele, verso 3: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E aqui ele já dá uma resposta de fé. A resposta mais natural deveria ser: não, é impossível, eles estão mortos. Mas qual foi a resposta? Senhor Deus, Tu o sabes. É interessante que essa resposta dada por ele,
que é uma resposta de fé, que não é uma resposta óbvia, que não é a resposta baseada no que se vê, ela é uma resposta baseada no conhecimento de Deus e na fé. Não sei quantos já viram, existe um homem muito rico que ele faz alguns vídeos na internet e ele chega perto de uma pessoa na rua e fala: qual o seu sonho? Às vezes ele para diante de um gari, diante de uma pessoa simples que está passando por ali. Às vezes ele passa até diante de pessoas que já têm carreira e ele fala: qual é o seu sonho? E aí a pessoa fica meio desconcertada, mas a forma que ele vai falando, aquela pessoa se solta. E um dia desses eu vi, acho que era um gari, um homem que trabalhava na rua, e ele falou: eu tenho o sonho de ter uma empresa. Eu não lembro direito o que ele falou, sobre o que ele falou, mas ele tem o sonho disso. E aí ele falou: então vamos, o que você precisa, o que você já tem? Ele fala: eu tenho alguma coisa aqui. Ele fala: então segunda-feira eu vou reunir com fulano de tal e nós vamos lá, vamos apresentar o seu sonho e tal. Esse homem é muito rico e muito influente, e de repente ele consegue contatos, ele consegue uma forma para que aquele sonho que parece impossível ser realizado. Eu estou trazendo esse exemplo porque qual é o seu sonho, ou qual é o problema que você tem a enfrentar? Isso vai depender de onde você olha, de onde você tem base. E quando é Deus que pergunta para nós, qual é o seu problema, qual é o seu sonho, muda tudo. Se um homem rico, que tem influência no mundo, consegue realizar o sonho de uma pessoa simples, o nosso Deus tudo pode fazer. Então, quando a gente vê aqui, tu sabes, Senhor, nós encontramos um ato de fé. Romanos 8, 31 a 37, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O último versículo, verso 37, diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ezequiel, aqui no caso, tinha conhecimento profundo de Deus. Ele acreditava que Deus poderia fazer algo grandioso. Só tu o sabes. Tu o sabes. É uma resposta de fé. Para a gente entender melhor o contexto aqui, nós estamos falando a respeito de um povo. Lá no finalzinho, nós vamos perceber aqui, a partir do verso 11: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. O que estava acontecendo com o povo de Deus? Estavam em grandes dificuldades, estavam vivendo em tristeza. O Salmo 137, versos 1 a 4, ilustra muito bem a situação daquele povo. Diz aqui: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Um momento de lamento. Aqui no verso 3 diz que eles eram chamados a cantar, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. E a resposta: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Eles estavam sofrendo as consequências dos seus pecados, humilhados, sem perspectiva de vida, de salvação. Eu não sei como é que nós estamos. Aliás, eu posso saber como eu estou, um pouquinho. Eu não sei como você está, mas muitos chegam no final do ano, e até tem muitas bênçãos no que se diz à vida material, aos acontecimentos, às questões da vida, mas muitos chegam no final do ano, de certa forma, fracos em relação à vida espiritual,
em relação a muitas coisas, ao próprio relacionamento com Deus, como se estivéssemos secos, ossos secos. A mensagem é para todos nós, que por mais que nós estejamos chegando bem nesse final de ano, nós sabemos que as nossas justiças, que as nossas ofertas ao Senhor, elas são muito pequenininhas, são imperfeitas, são incompletas. O quanto nós somos dependentes para o Senhor. E aí vem a pergunta: esses ossos podem reviver? E a resposta é sim. Mas depende do Senhor. Tu o sabes, o Senhor soberano sabes de todas as coisas. Ezequiel acreditou no Senhor. Nós podemos acreditar no que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Tem um texto de Whitefield comentando esta passagem, e ele fala várias vezes, tu sabes, e ele coloca que esta frase é uma resposta de fé que nós devemos carregar. Diante de qualquer situação do dia a dia, tu sabes. Aqui ele diz, tu sabes que travesseiro para descansar a cabeça. Tu sabes como são poucas, mas abrangentes as palavras que resumem e expressam as dificuldades, perplexidades e provações do coração. Tu sabes que lugar doce e inexprimível de descanso no meio da agitação tumultuada da vida, no meio de um mar que não conhece calmaria, no meio de uma cena em que a trama consiste em ser lançado de um lado para o outro. Tu sabes é uma resposta de fé. Nós devemos ter essa frase em mente diante dos desafios que nos cercam. É uma resposta que expressa descanso, porque não é aquele que vai decidir o 2025, farei isso e vai dar tudo certo. Não é uma palavra profética positiva como a gente vê muitos por aí. Nós não somos negativos, mas o tu sabes se encaixa muito bem mais na nossa vida do que 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Diga-se o 2000 e... como que foi? Covid-19, foi 18 para 19, né? Quantos que falaram 2018 para 19, esse ano vai ser o ano da vitória, aí vem uma tempestade. Tu sabes, Senhor, cabe muito melhor. Irmãos, como é bom confiar. A mensagem que nós estamos trazendo para os irmãos: confiar no Senhor. Profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Confiar, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E nós falamos já, quando fala de fé não significa falta de ação, mas é até mais ação ainda, porque confiando em Deus, nós podemos ir muito além do que nós podemos ir sozinhos, como citei o exemplo do homem lá que oferece realizar sonho das pessoas na rua. Ele pega pessoas que nunca poderiam ser nada, mas pela influência que ele tem, ele consegue fazer aquelas pessoas prosperarem. Tu sabes, é algo que nos pode levar a lugares muito maiores do que os nossos próprios pensamentos e planos, porque tudo depende do Senhor, e é Ele que sabe o que nós precisamos.
Aqui a gente pode dizer que houve uma restauração progressiva, né? Algo bem organizado. Verso 6 fala de tendões, carne, pele, fala de espírito, de vida, de etapas. E é curioso que é um texto muito rico, que ele fala primeiro a respeito da palavra. Verso 4, profetiza a esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E depois fala: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Palavra e Espírito. Aqueles que estão mortos precisam da palavra, mas a palavra somente, ela vai nos tornar sábios, mas essa sabedoria, para que tenha vida, precisa do Espírito. E aí nós, recebendo a palavra e o Espírito, temos vida. Foi essa palavra do Senhor. Repare que, por mais que o profeta está sendo usado aqui para profetizar, nós percebemos que toda a obra vem de Deus. Verso 5, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar. Diga que eu farei. Essa é a palavra do profeta ao povo. O Senhor fará maravilha no meio de vós, o Senhor agirá na vida de vocês. Ezequiel recebe ordens e obedece. E aqui nós percebemos uma mudança que aparentemente seria impossível. Nós podemos ler aqui, no verso 11: então me disse o filho do homem: estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secarão, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Perceberam duas palavrinhas aqui? Verso 11, ficou bom, né? Verso 11, eis que dizem. E agora no verso 12, assim diz o Senhor. O que dizem de nós? O que você diz? Eis que dizem. Esse sujeito não tem jeito. O que nós dissemos de nós mesmos, né? Nós somos muito limitados nos nossos pensamentos a respeito de nós mesmos, em certas situações. O importante é o que diz o Senhor. Então, estes que estão numa situação tão terrível, que eles são descritos como ossos jogados no campo, que a notícia é: estão mortos. O Senhor diz: eis que o que eu digo, assim diz o Senhor: abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Abrirei a vossa sepultura. Eu vou transformar o que é morto em vida. Vocês vão congregar. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis, eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor.
uma passagem que fala sobre avivamento. Avivamento pode ser o nosso avivamento pessoal, o avivamento da igreja, que é uma obra do Senhor. E o nosso clamor, a nossa oração, é que essa seja a nossa realidade, o nosso pedido para Deus, que Ele nos dê um ano novo, de paz, de felicidade, e principalmente que Ele venha renovar, novo, que haja renovar, que haja vida aonde não está vivo. Vivifica-me, Senhor. Esse é o nosso pedido. Vivifica a minha igreja, o meu pastor, os meus presbíteros, diáconos, essa liderança que veio à frente, a cada um de nós como membros, nos torna vivos para a tua honra e para a tua glória. A pergunta do Senhor é: poderão reviver estes ossos? Qual foi a resposta? Tu sabes, tu sabes. E aqui, esses 2 últimos versículos que nós lemos, nós percebemos aqui como essa mudança ela é efetuada. Mais uma vez aparece o Espírito Santo, né? Porém, em vós o meu Espírito, Espírito do Senhor que vem falar conosco, que vem nos instruir no caminho. Em Ezequiel 11:18, nós temos aquele texto também bem conhecido, que é uma promessa de Deus: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o meu Deus. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Que o Senhor fale conosco, que Ele complete esta palavra no nosso coração e que nós possamos clamar por esta vida no Senhor, crer que Ele assim pode nos abençoar, pode nos dar a salvação.